Uma das coisas que realmente caracterizou o meu percurso, e acho que mais uma vez por uma espécie de situação de crise, foi o facto de me ter sentido sempre um multi-instrumentista. Se de repente me dedicar a um outro pedido que tenho a correr de uma exposição que estou a preparar, de algum modo o meu universo mental muda e quando voltar ao projeto se calhar vou muito mais facilmente encontrar a solução do que se estivesse ali a massacrar, como se costuma dizer que os artistas é 99% de transpiração e 1% de inspiração. A nossa Tóquio é este espaço que vai de Setúbal até Braga. Bem-vindos a mais um Portugueses Mais. Este é o quarto desta série. Começámos em abril com esta iniciativa. Aliás, é uma iniciativa conjunta da APAN e da IEM Magazine. A APAN é a Associação Portuguesa de Anunciantes. A IEM Magazine é uma revista digital que tem esta aspiração de mostrar tudo o que de melhor se faz no mundo por um mundo melhor. E quando nos juntámos numa conversa de amigas para pensar em ideias disruptivas aqui para o nosso mercado, surgiu-nos esta vontade de criar um espaço de interrupção do dia-a-dia da atividade vertiginosa de quem trabalha no marketing e na comunicação, que permitisse criar novas inspirações para a atividade. E pensámos que essas inspirações podiam vir não exatamente da indústria, da comunicação e do setor em que a grande maioria de nós está, mas que poderia vir de outras áreas. Podia vir da ciência, podia vir do cinema, podia vir da arquitetura. E foi assim que pensámos esta iniciativa e tem sido com esse propósito que nós temos trabalhado. O Pedro Gadanho nasceu na Covilhã, em 1968, licenciou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e é mestre em Arte e Arquitetura pelo Kent Institute of Arts and Design, em Inglaterra, e doutorado em Arquitetura e Mass Media pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Portanto, é arquiteto, é curador e escritor. É atualmente o curador da arquitetura contemporânea no Departamento de Arquitetura e Design do MoMA, em Nova Iorque, um dos museus mais importantes do mundo. Ensinou na Faculdade de Arquitetura do Porto de 2000 a 2003 e foi co-diretor da Experimenta Design. Foi curador de diferentes mostras internacionais, como Space Invaders, para o British Council, ou Pancho Guedes, para o Museu da Arquitetura Suíça. E mais recentemente integrou o painel consultivo para o Pavilhão Britânico na Bienal de Arquitetura de Veneza, 2010. Como já foi anunciado por outros meios, o Pedro vai deixar o MoMA no final desta temporada para assumir a direção do novo museu da Fundação EDP, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, e que deverá abrir entre junho e setembro do próximo ano, portanto em 2016. Uma das coisas que realmente caracterizou o meu percurso, e acho que mais uma vez por uma espécie de situação de crise, foi o facto de me ter sentido sempre um multi-instrumentista. Ou seja, se eu fizesse só arquitetura enquanto jovem arquiteto, ou se escrevesse só para jornais, ou se fizesse apenas curadoria de exposições, não conseguia sequer o mínimo para me sustentar no dia-a-dia. Isso para mim foi muito importante de um ponto de vista criativo, porque de algum modo mudar de uma atividade para outra ajudou-me sempre quase como que a descansar as ideias, como os pousios dos campos agriculturais, ou seja, a ideia de que se estou a fazer projeto de arquitetura e estou a chegar ao limite das ideias
que vou conseguir explorar. Se de repente me dedicar a um outro pedido que tenho a correr de uma exposição que estou a preparar, de algum modo o meu universo mental muda e quando voltar ao projeto se calhar vou muito mais facilmente encontrar a solução do que se estivesse ali a massacrar, como se costuma dizer que os artistas é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Digamos que a minha inspiração vinha de saltar de uns campos para os outros e de trazer de algum modo a inspiração que uns traziam para os outros. Quem dirias que foi realmente as pessoas que mais te inspiraram e, no fundo, que mais importantes foram neste teu percurso para tu, neste momento, estares onde estás? Bem, seria... Eu acho que não há nenhuma... Quer dizer, obviamente devo muito ao meu pai, que era um gestor, um self-made man, e, portanto, alguém de quem eu aprendi muitas noções de organização, de como lidar com pessoas e de gerir pessoas. Portanto, isso obviamente é um grande fator de inspiração. Posso dizer que no campo da arquitetura, por exemplo, e porque estamos em Portugal e porque me formei na Faculdade de Arquitetura do Porto, que, por exemplo, ter percebido todo o processo mental de como o Álvaro Siza trabalha e faz a arquitetura, para mim foi certamente muito importante enquanto arquiteto. O facto de ter lido Borges numa idade bastante tenra e gostar muito de escrever, o Borges para mim foi um escritor, o Jorge Luís Borges, que é uma referência absolutamente fundamental, como depois muitos outros. Ou seja, em cada área da tua vida, no fundo, tens pessoas que funcionaram como inspiração mais direta, mais pessoal ou mais abstrata, no sentido em que fazem parte de uma cultura partilhada por todos. Em 2002... eu quis ir à Bienal de Veneza porque me tinha começado a perceber que era um dos pontos de encontro do mundo da arquitetura e então fui como jornalista, ou seja, como freelance, ofereci-me para escrever uma cobertura da Bienal de Veneza e, portanto, houve uma revista que me permitiu ter as credenciais, paguei eu a viagem e lá fui eu para Veneza para conhecer Veneza e perceber o que era Veneza, escrevi sobre o assunto e na edição seguinte estava a fazer o pavilhão português em Veneza. Portanto, digamos que houve uma identificação de um objetivo e 2 anos depois estava a realizar esse objetivo. Tudo isto foi sendo feito relativamente discretamente, de modo relativamente discreto. Digamos que no mundo da arquitetura, claro que o meu trabalho era conhecido, mas de algum modo foi quase irritante para mim quando entrei no MoMA, o facto de os mídias portugueses, etc., ficarem muito espantados e me perguntarem como é que foi possível, etc. Porque, obviamente, quer dizer, havia um percurso feito e esse percurso poderia ser perfeitamente reconhecido e discutido em Portugal. Não era preciso ser apreciado enquanto currículo no MoMA para ter já, obviamente, um valor próprio. Houve uma determinada altura em que tu falaste de todo o teu percurso e como isso foi importante para a tua candidatura e entrada no MoMA. E referiste que muitas vezes, talvez porque partes do percurso não eram tão mediáticas ou pelo menos conhecidas publicamente, que as pessoas esqueciam que essa entrada não vem do nada, mas eu penso que é muito importante para muitas vezes alguma descrença de portugueses de poderem apenas fazer uma candidatura e serem escolhidos face à concorrência a nível mundial. Eu imagino que as candidaturas vinham de todo o mundo, não é? O que é que tu pensas? Tu falaste em algumas coisas, como por exemplo a presença pública do teu blog, onde tu na língua inglesa já tinhas onde falavas de todas as tuas opiniões e dos teus projetos e do teu trabalho. O que é que tu achas que no teu percurso foi mais importante para essa escolha, no fundo para ser referência também para as pessoas? Bem, eu diria que primeiro foi o somatório de uma série de experiências freelance em que uma pessoa adquire uma experiência muito precisa a fazer exposições de arquitetura. No fundo, era essa a competência maior que era pedida naquela posição do MoMA. E acho que houve alguns momentos decisivos nas entrevistas em que fazia em que era claro que o facto de eu ter trabalhado com instituições muito diversas, sempre com equipas novas, e que tinha conseguido gerir com sucesso esse passar de ambiente para ambiente e ainda assim conseguir ter uma
uma carreira repleta de projetos, acho que foi relevante, porque uma coisa é o crescer dentro de instituições, outra coisa é um freelance que constrói o seu próprio percurso. E acho que havia um respeito por essa capacidade de construir o próprio percurso. De resto, obviamente, que eu sempre disse que a importância do meio arquitetónico português no contexto internacional é relevante e isso terá sido uma espécie de background que ajudava também a esse posicionamento e à visibilidade, de algum modo, do meio de onde eu provinha. Do outro lado, finalmente, talvez, porque há qualquer coisa sempre de pessoal, quando uma pessoa concorre e vai a entrevistas, e é um processo bastante exigente, que foi, de algum modo, ter tido uma posição bastante afirmativa naquilo que eu achava que poderia ser o meu papel no museu. Ou seja, na conversa final, por exemplo, com o diretor do museu, Glenn Laurie, o facto de eu referir que, para mim, apesar do museu ser tão conhecido, na área da arquitetura contemporânea ainda lhe faltava algo para ser uma referência mais importante. E eu sentia que poderia trazer esse conhecimento daquilo que se estava a produzir atualmente. E acho que ao fim de 4 anos penso que esse balanço é de facto positivo. Ou seja, mais gente neste momento está a olhar para o MoMA como uma referência quando se fala de arquitetura contemporânea. No fundo, uma imagem que eu gosto de mostrar é de que a atividade curatorial é simultaneamente esta introspeção, esta reflexão crítica sobre o que se está a passar, mas também ao mesmo tempo uma espécie de olhar para o futuro, de estar sempre à procura de temas que vão emergir, pelo menos para mim. Há outros curadores que trabalham como conservadores de uma coleção, a tentar ler interpretações nessa coleção, a trabalhar, a cuidar dessa coleção. Para mim, curadoria teve sempre a ver com uma prática muito mais próxima das artes visuais, em que se reúnem artistas, em que se reúnem ideias para se discutir temas concretos que sejam considerados urgentes. Ou seja, quando cheguei, a minha preocupação foi pensar que tinha acabado de acontecer o Occupy Wall Street e na blogosfera os arquitetos perguntavam-se como é que podemos contribuir para este movimento, como é que podemos contribuir ideias para esta discussão social mais abrangente. E eu pensei com os meus botões, mas esperem, fazer cidade, ou seja, arquitetura, intervir na cidade, não pode ser senão político. Aliás, há até aquela raiz comum da palavra polis e política, não é? No grego, política vem do conceito de cidade. E dou o salto imediato para uma das últimas exposições que fiz, que exatamente prolongava esta ideia de empenho político ao fazer ou ao trabalhar sobre uma exposição de museu. E, portanto, na sequência de uma série de exposições sobre grandes temas, quando me pediram para fazer a nova instalação dessa série, ou a nova exposição dessa série, para mim a questão que já me preocupava há alguns tempos, que já vinha de trás, já há 10 anos quase que andava a pensar sobre questões de cidade, sobre questões das grandes megalópolis e do tipo de expressão cultural e o impacto na criatividade que a dimensão da grande cidade tem. E, portanto, quis trabalhar sobre a questão da cidade. Mas ao chegar a Nova Iorque e confrontado com uma desigualdade social muito maior do que aquela que vivemos na Europa, realmente senti que era preciso endereçar outros problemas no crescimento das cidades. E, portanto, para além desta ideia de que, a partir de 2008, 50% das populações viviam em cidades, havia uma outra ideia que também se circulava, mas que tinha muito menos impacto numa discussão mais abrangente, que era esta ideia de que, na verdade, estamos também a crescer para cidades cada vez mais desiguais. Portanto, pareceu-me que, de facto, era importante abordar essa questão das divisões extremas que estão a acontecer já hoje em dia, não tanto nas cidades europeias, apesar de também termos razões para nos queixarmos, mas obviamente nas cidades que estão a crescer na Ásia, na América do Sul, em África, obviamente. E, portanto, este projeto, no fundo, dedicava-se a pensar como é que este estado de emergência podia ter implicações na nossa cultura criativa. Como é que podíamos aprender não só de registros informais, da criatividade que surge da rua, dos processos bottom-up,
mas no fundo perceber o que é que está a mudar à nossa volta e como é que a nossa criatividade tem que mudar para enfrentar um mundo em que a ausência de recursos ou a falta de recursos é muito mais grave. E, portanto, endereçava, ou pretendia endereçar no seu briefing, endereçar questões de como é que as tecnologias cada vez mais acessíveis são transformáveis em projetos que servem novos públicos, os tais 99% que se falava na altura do Occupy Wall Street. Como é que os arquitetos já estavam a aprender com a cidade informal e a transformar essas experiências em ideias de vanguarda no campo arquitetónico. Houve uma determinada altura em que falaste de alterar percepções, e eu acho que tu tentaste fazer isso sempre relativamente à arquitetura, relativamente a essa, como tu disseste, expansão do campo da arquitetura. Afinal, o que é ser arquiteto? Fugir do que eram os modelos tradicionais e que agora ainda se põe mais exatamente com um campo de desemprego muito grande. E eu acho que isso é interessante não só na arquitetura. Eu gostava de saber a tua opinião na arquitetura, mas realmente isto é aplicável em muitas outras profissões. Esta reinvenção das próprias profissões face aos desafios emergentes. E o que eu queria perceber era, relativamente à arquitetura, em primeiro lugar, qual é que tu achas que é, neste momento, qual é que pode ser essa reinvenção do arquiteto? Tu muitas vezes dizias para eles saírem para a rua, para no fundo, terem uma intervenção também muito mais ativa, em vez de esperarem pelo cliente, pela encomenda. Eu acho que esse é um dos aspectos fundamentais dessa palavra que eu também gosto muito, que é a reinvenção de uma profissão. Eu acho que os arquitetos chegaram a um momento em que a sua formação apontava para um modelo que já não correspondia à realidade, que era esse de vir a fazer um tipo de construção que era uma resposta muito direta a encomendas que faziam a cidade tradicional, uma encomenda de um edifício de habitação. Eu lembro-me que me chocava como professor na Faculdade de Arquitetura do Porto, que ao fim de 20 anos, depois de ter sido aluno, tivesse a fazer os mesmos exercícios que eram pedidos aos alunos que eu tinha feito há 20 anos atrás, porque achava que a realidade tinha mudado tanto que não era possível responder da mesma forma e não era possível ter os mesmos exercícios para despertar a imaginação aos problemas que estavam ali. Portanto, isso é um aspecto, obviamente, mudou a realidade e tem que se mudar a atitude na maneira como se oferecem respostas a essa realidade. Mas depois, outros aspectos que eu aludi aqui são a questão da grande mobilidade que foi criada pelo computador, não é? Pelo facto de se poder trabalhar de outras formas, e essa mobilidade permitiu que as pessoas agora se agregassem de outras formas e já não tivessem que funcionar na lógica do ateliê que funciona à base da figura central do autor, etc. E, portanto, um fenómeno que está a acontecer que me parece muito interessante, essencialmente em Espanha, que era um dos casos mais graves de desemprego, digamos, jovem, que foi a formação de coletivos, em que há coletivos de arquitetos em que se dilui a autoria, em que há coletivos até de coletivos, inclusivamente, em que as pessoas se juntam conforme objetivos e para responder a problemas muito locais. E essa questão da resposta ao problema local também é outra forma interessante de ver as coisas e outra modificação da profissão. E isto está a acontecer. Eu fui confrontado na última Bienal de Veneza com um dos participantes portugueses, que é um coletivo, um grupo de arquitetas, todas mulheres, chamadas Artéria, que estão a fazer um projeto de reabilitação dos sótãos de Lisboa, indo ter com as associações de moradores de cada prédio e convencendo que aquele espaço que está ali vazio pode-os ajudar a criar uma fonte de financiamento para renovar, reabilitar o edifício. Que é uma ideia fabulosa. E claro que implica um lobbying político de alterar a possibilidade de usar ou não usar esse espaço, mas com isso elas criam trabalho para si, porque é um espaço que está por fazer que ninguém fez ainda, oferecem uma solução a pessoas que não têm os meios para resolver o problema e vão buscar o financiamento, porque logo encontram um empreiteiro que está interessado em fazer aquela obra para também ter um certo retorno económico. Portanto, isto são ideias que são como as apps do Uber e do Airbnb, etc. Ou seja, são ideias que têm aplicação no campo da arquitetura e que utilizam uma nova forma de trabalhar. E eu acho que isso se aplica, obviamente, a qualquer profissão. Ou seja, as pessoas têm que se reinventar e reinventar o modo como trabalham.
Desafiava-te aqui no instante, não sei se pensaste, seja Lisboa ou Porto, não sei, com certeza estarás mais, se calhar, à vontade com o Porto, mas eu diria também Lisboa, esta arquitetura tática, este urbanismo tático, é isto, esta questão da acupuntura na cidade é tão interessante, que se tu pudesses fazer neste momento qualquer coisa, ou aqui em Lisboa ou no Porto, o que é assim uma dessas pequenas intervenções que fizesse de repente o repensar do uso de um espaço, o que é que tens assim algum sítio que tenho tu uma gostarias? ideia, não quero comprometer a EDP com isso, mas eu tenho uma ideia que já propus ao Dr. António Mexia, que é a EDP suportar as bicicletas elétricas em Lisboa. Porque Lisboa não tem um sistema de bicicletas, porquê? Porque tem colinas e é impossível usar a bicicleta, não é? Mas com um sistema elétrico, em cooperação com o banco e com a cidade, etc., de repente se fizéssemos aqui uma intervenção em que há bicicletas que se podem usar, como existe o City Bike em Nova Iorque, que tem o seu retorno económico, diga-se de passagem. Se existisse um sistema como esse, Lisboa tornava-se uma capital pioneira a usar a bicicleta elétrica. E, portanto, há maneiras de pensar as coisas que são inovadoras, que podem gerar benefício para todos. E acho que esse é o espírito que é preciso estimular mais. Uma coisa que tem sido muito discutida na Europa é shrinking cities, ou seja, as cidades que estão a encolher e qual é o destino dessas cidades. E em Portugal, por exemplo, o facto de se ter sempre falado da oposição entre cidades como Lisboa e Porto e o resto é paisagem. Eu, por exemplo, aí sou um defensor radical de que isso devia ser levado ao extremo. Nós, para competirmos a nível europeu, a nível de outros mercados no mundo, no fundo temos que ter esse tipo de cidades que corresponde à imagem de Nova Iorque, de Paris, etc. E nós temos essa cidade, só que essa cidade, é muito interessante, essa cidade tem 350 km de comprimento. Ou seja, a nossa Tóquio é este espaço que vai de Setúbal até Braga. Esta é a nossa Tóquio. E é interessante ver o mapa da Europa à noite. Se vocês forem ver um mapa de Nova Iorque, da Europa à noite, que existe um mapa que mostra a iluminação da Europa à noite, vão ver uma manchinha concentrada em Londres, uma manchinha concentrada em Paris, e depois vem o norte de Itália iluminado, vem a Holanda, o Benelux iluminado, e vem Portugal iluminado. Ou seja, as três regiões conurbanas com caráter megalópolis são toda o Benelux, não é? Portanto, em que cidades como Amsterdã estão a 20 minutos de Rotterdam, estão a 20 minutos de Haia, e tudo é uma cidade. A Holanda é uma cidade. É o norte de Itália, que é exatamente igualmente denso e urbano e que, como sabemos, depois tem uma competitividade a nível de produção muito grande, a nível de pequenas empresas, etc., por causa dessa rede muito, muito apertada. E depois é a faixa costeira de Portugal. Em Espanha não há luz. Ou seja, existe um pontinho mínimo em Madrid, existe um pontinho mínimo em Barcelona, mas nós temos uma mancha de luz muito maior. Quais é que achas que podem ser ideias, perspectivas que nós devemos ter em conta para lidar, por exemplo, com o envelhecimento da população? Isto a nível de espaços que possam trazer a sabedoria dos mais velhos, uma maior participação deles, uma maior presença deles nos espaços públicos. Bem, obviamente começa por questões de acessibilidade que são muito urbanas, não é? Portanto, a maneira como a inclusão se faz não tem a ver também com esses públicos que às vezes têm mais dificuldade de deslocação, etc. E, portanto, a questão de como a cidade é tratada para acolher esses níveis de população é obviamente muito importante. Mas lá está, parece-me que há outros fóruns que devem ser cultivados para a transmissão de conhecimento intergeracional. Um deles é o trabalho, a maneira como se organiza o trabalho. Estamos muito habituados à ideia de que as pessoas trabalham até à idade da reforma, entra uma pessoa nova. Se calhar temos que começar a reinventar modelos de trabalho em que as pessoas interatuam mais antes de haver uma perda do património cultural, organizacional que uma pessoa leva consigo quando sai. E, portanto, parece-me que pode haver maneiras de começar a gerar oportunidades para os mais novos e aproveitar esse conhecimento no ambiente de trabalho.
E depois, como eu dizia, os outros fóruns são exatamente esses museus que se calhar podem aproveitar também essas pessoas para trazer outro tipo de experiências. São outros fóruns na cidade onde essas experiências podem ser partilhadas. Agora, a questão da acessibilidade é seguramente fundamental, porque se as pessoas se sentem confinadas ao seu espaço doméstico, não se sentem convidadas a participar, então estamos todos a perder a possibilidade de elas contribuírem com o seu conhecimento. E para terminar, tinhas 30 segundos, 1 minuto para o que dizer aos jovens portugueses. O que é que tu achas mais importante que eles pensem? O que dirias? Eu continuaria a dizer aquilo que já tenho dito, que é tem que continuar a encontrar as oportunidades para si próprios. Ou seja, se não há quem lhes ofereça as oportunidades, têm que as criar para si próprios. Ok. Obrigada, Pedro. Obrigado.